Como cristãos, por mais que nós desejamos seguir a Cristo e viver segundo a vontade de Deus, existem coisas que fazemos, muitas vezes sem perceber, e que não são agradáveis ao Senhor. Neste vídeo, eu trarei uma reflexão de algo que provavelmente você faz e que não deveria fazer. E espero que assim como eu mudei a minha percepção sobre o problema, você também consiga mudar a sua. E para que você possa entender melhor a mensagem deste vídeo, eu vou contar uma história rápida. A história é sobre uma família formada por um casal e um filho, e que foi desfeita por falta de amor. Um dia, a esposa decidiu se separar, pois já não amava mais o esposo. Com a separação, iniciou-se o processo de divisão dos bens, e ao final, a justiça concedeu à esposa o direito de ficar com tudo. A partir disso, surgiram diferentes reações. Algumas pessoas se sensibilizaram com o esposo, acreditando que não era justo ele perder tudo. Outras se sensibilizaram com a esposa, entendendo que, por ficar com o filho, ela teria esse direito. Havia ainda quem dissesse que o próprio esposo não queria nada no início da separação. Então ele não tinha por que entrar na justiça para ter parte dos bens. E assim, sempre que esse assunto surgia entre os familiares, ficava evidente a divisão. Alguns defendiam um lado, outros defendiam o outro, e junto com isso, surgiam julgamentos, mágoas e afastamentos. As pessoas não brigavam diretamente, mas ficavam chateadas umas com as outras por pensarem diferente. E eu mesmo era uma dessas pessoas. Eu estava apoiando um dos lados e julgando o outro por achar a situação injusta. Mas depois de uma reflexão, eu percebi que estava errado. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Em situações como essa, é muito comum que as pessoas escolham lados. Alguns apoiam um, outros defendem o outro. E muitas vezes achamos que estamos sendo justos quando, na verdade, estamos apenas sendo partidários. O problema é que, quando tomamos partido, deixamos de tentar ajudar as pessoas a se entenderem. Em vez de sermos ponte, nos tornamos muro. Ao invés de diminuir a dor, ajudamos a aumentá-la. A raiva cresce, o afastamento aumenta e a paz vai ficando cada vez mais distante. E essa divisão não afeta apenas os envolvidos diretos. Ela afeta toda a família. Pessoas começam a se afastar, não porque brigaram entre si, mas porque escolheram lados diferentes. Foi refletindo sobre isso que eu percebi algo muito importante, que como cristãos, nós não fomos chamados para escolher lados, fomos chamados para promover a paz. Jesus não disse, bem-aventurados os que têm razão. Ele disse, bem-aventurados os pacificadores. Então fica a pergunta, você, como cristão, tem sido um agente de união ou de desunião? Eu percebi que, ao tentar decidir quem estava certo ou errado, meu coração estava se enchendo de julgamento. E isso não vinha de Deus. Então eu mudei minha postura. Passei a olhar para os dois com o desejo sincero de harmonia, não para defender erros, mas para não alimentar condenação. Em casos como esse, nem sempre o casamento será restaurado. Mas mesmo quando a separação acontece e não tem mais volta, ainda é possível preservar o respeito, o diálogo e a paz, especialmente quando há um filho envolvido. A ideia não é buscar culpados, mas buscar a paz entre as partes. Talvez eu não possa salvar o relacionamento, mas eu posso evitar ser mais uma causa de divisão. Se você está vivendo algo parecido, antes de escolher um lado, escolha amar. Antes de julgar, escolha ouvir. Antes de espalhar sua opinião, pergunte se ela promove paz ou divisão. Porque, no fim das contas, o cristão não é conhecido por vencer discussões, mas por refletir o amor de Cristo, mesmo em situações difíceis. E lembre-se que não devemos julgar. Somos limitados demais para isso. Apenas Deus vê além do que os nossos olhos alcançam. E somente Ele consegue discernir o que é, daquilo que apenas parece ser. E eu espero sinceramente que, assim como eu mudei minha percepção sobre esse tipo de problema, que esse vídeo lhe ajude também. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos assim, conteúdos que vão te ajudar na sua caminhada cristã, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos. Obrigado pelo apoio e Deus lhe abençoe.